Está começando agora, em caráter experimental, a mais nova opção de jornalismo do Acre, o tabloide. Aqui você vai encontrar a notícia tratada com seriedade e com a qualidade que você merece. A missão do tabloide é fazer jornalismo real, mostrar o que faltava nas notícias acreanas, o outro lado, o lado do povo. O que é bom será mostrado, mas o problema que incomoda nossa população será apresentado para buscar solução, não somente denunciar por denunciar. Nossa meta é trazer notícias de todo o estado e compartilhar com o leitor as informações através deste cyberjornal, produzido para ser apresentado pela internet. Em 5 minutos, você terá informações de Rio Branco e demais municípios. Diariamente, em 2 edições, ao meio-dia e às 19 horas, você terá a opção de assistir notícias atualizadas no seu computador, iPhone e outros meios ligados à internet. Aqui na TV Tabloide, você poderá assistir, na hora que desejar, o programa de entrevistas Ponto de Vista com Alberto Furtado. Portador de necessidade visual, Alberto enxerga longe e você poderá perceber isso rapidamente. A equipe O Tabloide vai surpreender você com muitas novidades. O Tabloide, o que faltava para você ficar bem informado? Vamos agora às notícias do dia. O Acre está entre os 3 piores estados com o índice de analfabetismo no país. Acre, Mato Grosso e Rondônia figuram numa pesquisa do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica, como os estados onde cresceu o analfabetismo. Os dados são referentes à população acima de 15 anos de idade. Entre os estados da região norte, o Acre ficou em último lugar, uma taxa de 12,7% de analfabetos entre 15 e 64 anos de idade. Uma taxa bem superior ao Amapá, outro estado da região norte tão pobre quanto o Acre, que tem uma taxa 11 vezes menor. O diretor de ensino da Rede Estadual de Educação, José Henrique Calisto, explicou que o índice é alto, mas representa uma vitória do estado. No ano 2000, a taxa de analfabetos nessa faixa de idade chegava a 25%. Em 10 anos, o estado conseguiu reduzir pela metade. Isso era um desafio enorme. Você tinha municípios que tinham mais de 70% da população em analfabetismo. E aí você tem que encontrar que algumas pistas de solução das políticas estão sendo dadas. Primeiro, nós estamos impedindo que as crianças se tornem analfabetas. Ou seja, nós garantimos acesso à escola e esse acesso à escola faz com que as crianças que entrem nela estejam, de fato, sendo alfabetizadas e tendo as habilidades leitoras e escritoras pertinentes. A Secretaria de Educação explicou também que no índice geral, com a população de todas as idades, o analfabetismo reduziu de 17,5% para 15,4%. Os analfabetos funcionais também apresentou queda de 16% para 11%. Nesse seminário realizado hoje pela Secretaria de Educação, se discutia a educação de jovens e adultos. A pesquisa do IPEA serviu como pauta do encontro. O próximo governo deve encarar a taxa de analfabetismo na população produtiva como preocupante. Para o representante do Ministério da Educação, que veio para o encontro, o próximo gestor tem a missão de criar novos formatos de educação. Isso exige uma estratégia diferenciada para enfrentar esse problema na região norte, no Acre, Rondônia, Amazonas, Pará. Isso necessita de outros arranjos, necessita de outros enfrentamentos diferenciados. Falta de médicos legistas atrapalha atendimento no IML. O comerciante Marildo Xavier Santana, de 29 anos, foi morto a pauladas no bairro Alto Alegre no início da madrugada desta segunda-feira. Chocados com a brutalidade com que o familiar foi assassinado, as irmãs e o cunhado do comerciante aguardavam em frente ao IML de Rio Branco a liberação do corpo. A situação ficou ainda mais delicada depois que receberam a informação de que não havia médico legista no instituto para realizar a necrópsia, fato que gerou revolta dos familiares da vítima. A gente quer que libere o corpo e não libera porque não tem médico. E segundo, ninguém escolhe o dia para morrer. Como é que não pode ter um médico para liberar o corpo do nosso irmão? Nós tivemos aqui no ML, que só tem médico aqui, só é para chegar às 2 horas da tarde, né?
E a gente, com essa perca aí, a gente estava querendo velar o corpo, né? Para levar para a família, né? Porque tem umas famílias que moram mais longe, né? Mais distante, né? Aí precisa, né? Para a gente velar o corpo, né? Para fazer um velório digno, né? Segundo o gerente-geral da Polícia Técnica, Gessélio Medeiros, o número de médicos legistas no quadro da polícia não é suficiente para o atendimento integral do IML. Como vocês estão lidando com essa situação de falta de médicos nas segundas, quintas e sextas no período da manhã? A gente vem há algum tempo já, né, sem um médico nesse horário, tendo em vista que a doutora Juscelei, ela pediu demissão, né? Então nós ficamos momentaneamente sem médico. A gente já está tentando, né, providenciar emergencialmente da saúde para que possa ser treinado e trabalhar aqui. E também estamos viabilizando junto à Secretaria de Polícia Civil a questão da realização de um concurso público, porque a gente carece não só em Rio Branco, como em outros municípios, que nós tenhamos um médico do quadro. O IML de Rio Branco conta com 5 médicos, sendo que 2 deles com carga horária de 20 horas semanais. Para o atendimento a contento, seriam necessários 8 médicos. Isso se complica ainda mais, já que o IML atende, além da capital, os municípios vizinhos. Cultura. Ativistas culturais publicaram hoje nota onde assinalam o descontentamento com o governo do estado. De acordo com os artistas, o governo Binho não prioriza as artes. A mesma nota será entregue ao governador assim que os manifestantes conseguirem agendar uma reunião. Pesquisa do IBGE coloca em números o que já desconfiávamos. O Acre é líder nacional em roubos e furtos. 12% dos entrevistados afirmaram já ter sido vítima de roubo e furto. A média nacional é de 7%. Na mesma pesquisa, o acreano disse não procurar a polícia nos casos relacionados. Em entrevista concedida a blogueiros de todo o país, o presidente Lula falou sobre a eleição no Acre. Veja trecho da conversa realizada no Palácio do Planalto com o jornalista Altino Machado, do Acre. Presidente, bom dia. Eu sou do Acre, que é um colégio eleitoral pequeno. O senhor conhece muito bem. E, embora tenha pouco mais de 470 mil eleitores, o Acre, grosso modo, é um ícone para o PT, como é São Paulo para o PSDB. José Serra venceu nos 21 dos 22 municípios do Acre. Jorge Viana não se tornou o senador mais votado proporcionalmente do país. Perdeu na capital. Tião Viana foi eleito muito apertado. Marina teve cidade, teve só 3%. Então, por que o senhor não é o cara no Acre? Embora tenha sido dito assim, o Tião Viana disse, o povo do Acre foi injusto com Lula. O Aníbal Diniz, que vai assumir a cadeira dele no Senado, disse, nós temos que entender a hostilidade do eleitor acreano contra Lula e contra Dilma. Né? E como é que o senhor interpreta tudo isso? Como é que esse caso do Acre? Eu quero te agradecer por essa pergunta, porque é uma coisa que eu trago desde a minha primeira eleição para presidente. É uma coisa, eu perdi para o Alckmin lá. Sim, no primeiro turno. No primeiro turno, ganhei no segundo. E eu visito o Acre desde 1979, ou seja, por causa do Acre eu fui condenado a 3 anos e 9 meses de cadeia, sabe? Não cumpri a pena, por causa da morte do assassino. Eu estava lá naquele comício que o senhor fez e foi em seguida para Brasileia. Essa semana eu encontrei com o Jorge no jantar da Câmara Brasil-França. Eu falei, Jorge, eu preciso sentar com você, porque eu preciso entender o que está acontecendo no Acre. Veja, eu tenho a convicção de que se pegar... O Fernando Henrique Cardoso foi até um bom presidente na relação com o Acre. Sim. Mas eu tenho a convicção, se pegar tudo que foi feito no governo Fernando Henrique Cardoso, o governo Itamar, o governo Collor, o governo Sarney, se tomar tudo, não dá metade do dinheiro que eu pus no estado do Acre para fazer as coisas. Inclusive, vocês vão ter o prazer de ver no Acre os 5 rios do Acre, todo com ponte estaiada,
sabe, que foi uma briga para a gente poder convencer o financiamento daquelas pontes, por causa que um paulista ou um cara de Brasília não tem noção da dificuldade do que é fazer uma obra no estado do Acre, que não tem pedra, precisa trazer pedra de outros estados, pedra importada de outros estados, ou seja, às vezes demora 40 dias para chegar, se não chover demora 4 meses, ou seja, é um dilema para fazer as coisas no Acre. E durante a campanha eu estava preocupado. Eu dizia para o Tião Viana e para o Jorge, olha, eu gostaria de estudar profundamente o Acre, como é que funciona a cabeça do companheiro do Acre. Sobretudo porque já havia um sinal muito forte de que mesmo o companheiro Jorge Viana sendo a liderança que era, o Binho sendo o quadro que é, sabe, tendo a prefeitura da capital e tendo o Tião Viana, eu nunca vi ninguém trabalhar tanto como o Tião Viana. O Tião Viana saía daqui, sabe, na quinta-feira, chegava lá e ia para todas as cidades. O PT governa 12 dos 22 municípios, tem mais 5 aliados e perdeu em quase todos, ou seja, é inexplicável. Eu acho que precisa um estudo sociológico sobre o Acre. Ou o que os companheiros erraram na política do Acre. Tem erro. Tem erro. Eu não ouso dizer aqui o erro antes de fazer, mas daqui a uns 6 meses, quando eu for ao Acre sem ser presidente, eu me comprometo a te dar uma entrevista dizendo o que eu acho que aconteceu no Acre. Obrigado. Eu não quero ser grosseiro e fazer um julgamento precipitado, mas certamente nós erramos no Acre por presunção. Não sei se você sabe, na minha opinião, uma das razões pelas quais a Marina foi candidata a presidente é porque ela tinha convicção de que não se elegeria senadora pelo Acre. Como aconteceu de fato, uma votação pequena. Então eu quero aprender o que aconteceu no Acre, não apenas com a campanha majoritária, mas com os companheiros lá. Ou seja, o Jorge Viana quase que não se elege. O Tião Viana foi 50-04. Sim. Sabe? Quando a gente imaginava que ele ia ter 80, 90. Então, certamente não é erro do povo. Posso te garantir o seguinte, eu quero começar a dizer o seguinte, se tem uma coisa certa lá é o povo. É preciso que ao invés de a gente ficar culpando o povo, a gente sente, faça uma reflexão aonde é que nós pisamos na bola no Acre. Porque certamente o erro é nosso. Ninguém apanha tanto se acertou. Então nós temos erros, é só a gente ter humildade, sabe, e descobrir o que está acontecendo no Acre. Porque eu tenho convicção, Altino, e você também, de que os Vianas fizeram um bem para o Acre muito grande. Eu conheço o Acre desde 1979. Inegável. Eles transformaram aquilo num estado. Rio Branco virou uma cidade bonita. Mas você percebe que não basta obra. Não basta obra. Eu tenho na minha cabeça há muitos anos. Não, o povo não vota. O povo não vota numa pessoa porque ele fez uma ponte, porque ele fez uma rua, não. O povo vota se o resultado daquilo teve uma explicação política convincente para as pessoas. E eu acho que a política está mal trabalhada no Acre. Você está lembrado? Chico Mendes virou herói mundial. Mas foi candidato a prefeito em Chapuri, teve 300 votos. Sim. Osmarino saiu na capa do New York Times muitas vezes. Foi candidato a prefeito em Basileia, acho que não teve nem 100 votos. Você percebe? Há uma rejeição a um determinado tipo de discurso, que nós precisamos descobrir como enfrentar isso. Esta edição dos 5 Minutos termina aqui. A gente se encontra logo mais às 19 horas.